De acordo com o modelo atômico proposto por Bohr, um átomo tem uma região central muito densa, ocupada por prótons e nêutrons. Essa região é conhecida como núcleo. As cargas positivas são conhecidas como prótons e as partículas de carga nula são chamadas de nêutrons. Em volta desse núcleo existe uma região repleta de espaço vazio e que também contém as partículas de carga negativa. Essa região é chamada de eletrosfera. As partículas de carga negativa têm nome elétrons e elas estão divididas em camadas. Então, a eletrosfera está dividida em camadas e está ocupada. Essas camadas estão ocupadas por partículas de cargas negativas, conhecidas como elétrons. Sendo essa a região da eletrosfera, a gente consegue perceber que os átomos estão divididos em camadas parecido com uma cebola. É um modelo que o burro do Shrek adoraria reproduzir aqui, né? Bom, esses elétrons, eles não podem ocupar as regiões entre as camadas, ou seja, eles têm que ocupar somente as camadas estabelecidas na eletrosfera e não pode estar aqui, ó, entre camadas. Essas camadas também podem ser conhecidas como níveis de energia. Os átomos maiores possuem até 7 camadas, enquanto os menores vão possuir somente uma ou duas. Existem também algumas previsões que estabelecem que alguns átomos teriam até mesmo 8 camadas na sua eletrosfera. Essa primeira camada, que é a menor, ela também pode ser conhecida como camada K. E ela também, como é a primeira camada, pode ser numerada como camada 1. Essa segunda camada, que já é maior, é conhecida como camada L ou 2. A terceira camada é conhecida como camada M, a quarta como N, a quinta como O, a sexta como P. Se eu conseguisse colocar mais uma camada aqui, devido ao tamanho do meu quadro, isso não será possível, mas eu vou colocar um pedacinho dela, seria a sétima camada, a camada Q. E como existem previsões para que alguns átomos bem grandes ocupem uma outra camada, essa outra camada é a oitava e seria nomeada como camada R. As camadas, os níveis de energia, têm quantidade máxima de elétrons que podem ocupar ali esses níveis. A camada 1, por ser menor, consegue abrigar até 2 elétrons. A camada 2 consegue abrigar 8. Por ser maior, o número de elétrons abrigados ali começa a aumentar. A camada M, 18, a camada N, 32. A camada O, 32, a camada P, 18, a camada Q, 8 e a camada R, 2 elétrons. Repara que a partir da camada 6, o número de elétrons começa a diminuir. Isso acontece porque essas camadas mais externas estão muito distantes do núcleo. A atração que mantém os elétrons na eletrosfera e os prótons no núcleo é conhecida como atração eletrostática, em que cargas opostas se atraem. Como essas cargas negativas estão muito distantes do núcleo em comparação com as demais camadas, não vai haver uma atração assim tão grande. Então, o número de elétrons começa a diminuir. Então, por essas camadas estarem mais longe, os elétrons não conseguem ser atraídos pelos prótons e o número, então, começa a ficar reduzido. Dentro dessas camadas ou níveis de energia, existem outros compartimentos, conhecidos como subníveis. Existem 4 tipos de subníveis diferentes. Existe o subnível S, o P, o D e o F. O subnível S pode comportar até 2 elétrons.
O subnível P pode comportar até 6, o D 10 e o F tem capacidade máxima para 14 elétrons. Esses subníveis estão dentro das camadas da eletrosfera ou dentro dos níveis de energia que são as camadas. Essa camada 1, conhecida como camada K, tem suporte para 2 elétrons. Então, quais subníveis seriam usados para formar a camada 1? O subnível S, que tem capacidade para 2. Então, aqui, para formar a camada 1, eu uso o subnível S com capacidade para 2. Já a camada L, que é a segunda camada, cabem 8 elétrons. Então, quais subníveis serão usados aqui? O S e o P. Então, na camada 2, eu posso colocar o subnível S e o subnível P para poder formar esses 8 elétrons dessa camada. Já na camada M, eu tenho 18 elétrons. Então, quais subníveis eu usaria para formar essa terceira camada? O S, o P e o D, para poder colocar esses 18 elétrons aqui. Então, eu consigo formar a camada a camada M, por meio desses 3 subníveis. Repare que aqui, esse número que vem antes da letra indica apenas a camada em que esses subníveis estão. Então, a camada 1, a camada 2, a camada 3. E esses números que parecem expoentes indicam as quantidades de elétron que existem em cada subnível. Na camada 4, eu tenho 32 elétrons de capacidade, então eu vou usar todos os subníveis para colocar esses 32 elétrons aqui dentro. Então, ficaria dessa forma, F14. Deixa eu fazer uma separação aqui para não engolir o espaço de ninguém. Já na quinta camada, que eu também tenho 32, eu vou usar novamente todos os subníveis disponíveis para poder fazer a minha distribuição de elétrons ali dentro dessa camada. Agora, na camada 6, a gente tem só 18 elétrons ali dentro. Então, novamente, eu vou usar os 3 primeiros subníveis. Então, ficaria 6s2, 6p6, 6d10. Na camada Q, eu tenho 8 elétrons. Então, eu vou colocar aqui os 2 primeiros subníveis para poder comportar esses 8 elétrons que tem aqui na camada 7. Na última camada, eu só tenho 2 elétrons. Novamente, eu vou usar só esse subnível S. Então, na camada 8, só tem o subnível S. A distribuição dos elétrons nessas camadas não é feita de camada em camada. Isto é, a distribuição dos elétrons não é feita da primeira camada para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. A distribuição não é feita horizontalmente ao longo das linhas, mas sim diagonalmente, porque respeitam a ordem crescente de energia nesses subníveis. Então, a distribuição dos elétrons é feita diagonalmente e por isso nós vamos traçar setinhas para indicar onde que devem estar os elétrons mais perto do núcleo, onde que devem estar os elétrons mais distantes. Veja só, eu vou traçar uma setinha em diagonal aqui, nesse primeiro subnível, outra diagonal aqui. Essa terceira diagonal pega o subnível da camada 2 e o subnível da camada 3. A próxima setinha em diagonal pega esses subníveis aqui, da 3 e da 4, e assim vai. Essa distribuição eletrônica, ela foi proposta inicialmente por um cara conhecido como Linus Pauling. Então, é muito comum você ver esse diagrama de distribuição atribuído ao diagrama de Linus Pauling. E ele serve para nos orientar como os elétrons serão distribuídos ao longo da eletrosfera. Então, a gente não vai distribuir os elétrons
de camada em camada, mas sim seguindo essa ordem proposta por Linus Pauling de maneira diagonal.